Hoje você vai descobrir qual é a melhor linguagem de programação para começar focando em mercado de trabalho, em conseguir o emprego. E não, eu não vou ser um isentão nesse vídeo e falar, não, depende disso, daquilo. Existe sim uma melhor linguagem de programação para você começar e eu vou te guiar aqui nesse vídeo, né? Eu vou te provar por A mais B qual é essa linguagem e como você também pode começar nessa linguagem de programação. Mas obviamente a gente precisa ter alguns critérios para definir qual é a melhor linguagem de programação. A gente precisa ter um conjunto aqui também de linguagens. Então, baseado nessa pesquisa, na última pesquisa do Stack Overflow de 2024, né, eu decidi pegar aqui a lista das 14 linguagens de programação mais populares, tá bom? Lembrando que, ó, fiz questão de pegar só a de Professional Developers, ou seja, só as respostas dos profissionais, né? Então, basicamente, a pergunta que fizeram é qual é a linguagem de programação que você tem utilizado de forma mais intensa. A gente também vai fazer, né, alguns comentários, eu tenho algumas considerações também para a gente olhar também, não só o que os desenvolvedores estão utilizando, mas o que a gente vê no mercado de trabalho com relação à vaga. Eu vou utilizar aqui o Glassdoor para a gente poder mais ou menos levantar alguns números, tá bom? Lembrando que eu não considerei o que não é linguagem de programação, por exemplo, SQL, HTML, só realmente linguagem de programação, porque o intuito aqui é que você possa começar a aprender lógica de programação, aprender algoritmo e começar a construir software, construir projetos que você pode fazer, deploy e eventualmente isso vai se tornar o seu trabalho quando você virar um programador. E para que a gente possa determinar que linguagem é essa, fazer uma espécie de ranking, né? A primeira, a segunda melhor, a terceira melhor, é preciso que a gente tenha alguns critérios, tá? E os critérios que eu vou utilizar aqui são bem simples, né? Como o foco é emprego, então a gente vai utilizar o critério aqui de vagas, tá bom? É muito importante que nós tenhamos vagas, né? Ou seja, empregabilidade, tá bom? Não adianta nada eu pegar uma linguagem de programação que eu goste ou que seja fácil de aprender, ou que talvez até seja popular, mas não necessariamente tenha tanta oportunidade no mercado de trabalho. A gente vai analisar já um pouco isso. Outro critério é popularidade, né? Popularidade é bastante importante, tá? E aqui, né, eu tô falando, né, mais aqui da parte de conteúdo, tá bom? Da parte de conteúdo. Por exemplo, cursos, tutoriais, fóruns, né, tipo um Stack Overflow da vida. Por quê? Porque eventualmente você vai precisar de ajuda, você em algum momento vai ficar travado, você vai precisar ter uma solução específica, talvez você queira utilizar alguma ferramenta de IA, então se não for uma linguagem muito popular, a IA não vai estar muito bem treinada dessa linguagem, então também não vai conseguir te ajudar. Então é muito importante que você tenha bastante conteúdo disponível. Mas existe outras coisas que a gente tem que levar em consideração também, né? Uma coisa que eu chamo de facilidade. Naturalmente, né, cada uma dessas linguagens tem os seus ambientes, tem as suas sintaxes, né? A sintaxe que a gente fala é como você escreve de fato ali, né, as palavras-chave de cada linguagem, tem as dificuldades, né? Tem algumas linguagens, né, que a gente chama que são linguagens, né, de baixo nível, como por exemplo, né, o C, que é uma linguagem onde você tem que se preocupar com a alocação de memória. A gente tem algumas linguagens, por exemplo, que a gente fala que são linguagens de alto nível, né? Eu posso colocar aqui o Python, né? Eu posso colocar o JavaScript também como linguagem de alto nível. E tem algumas linguagens que elas são focadas, né, em alguns paradigmas de programação mais específicos, né? Então, para quem não sabe, paradigmas de programação são basicamente, né, as formas que a gente tem de programar, digamos assim. Então, a gente tem aqui ficou horrível. A gente tem três principais aí paradigmas de programação, né? Que é a programação estruturada, a programação funcional e a programação, né, orientada a objetos, tá bom? Então isso também influencia na escolha da linguagem que você vai começar. Por quê? Porque alguns paradigmas são mais difíceis de entender que outro, né? E quando você está começando, se você estiver utilizando um paradigma muito complexo, e aqui por experiência própria já posso te falar que o paradigma de orientação a objeto é o mais complexo, isso vai dificultar a tua aprendizagem, tá bom? Então, algumas linguagens, apesar de elas serem bastante populares, como por exemplo, a gente tem o Java, a gente tem o C Sharp, são linguagens populares, são linguagens que têm bastante vaga disponível, mas elas não são linguagens fáceis de você aprender. Então, muito provavelmente elas não deveriam ser a sua primeira linguagem de programação, tá bom? Para a gente poder ter uma noção um pouco melhor, eu vou meio que plotar essas linguagens aqui dentro desse gráfico, onde a gente vai falar um pouco aqui de popularidade, né? Eu posso colocar até aqui, poderia ter um gráfico
gráfico tridimensional, né, e colocar aqui como se fosse também aqui para vagas, né, mas seria um pouco complicado primeiro, porque seria muito difícil eu desenhar esse gráfico 3D no ambiente 2D, mas tem uma pegadinha muito grande, cara, quando a gente fala de vagas, que é muito difícil a gente entender exatamente se tem bastante vaga. Ah, Lucas, mas eu posso vir aqui só no site pesquisar. Eu tô utilizando o Glassdoor, você pode utilizar o LinkedIn, mas eu gosto mais do Glassdoor para ter essa análise um pouco mais estatística, digamos assim, porque o Glassdoor, ele indexa bem melhor as vagas, tá? As buscas do LinkedIn, que eu acho meio doida, às vezes coloca uma vaga nada a ver ali. Então, eu tô pesquisando aqui Developer no Brasil, tem aqui 6.000 e poucas vagas. Eu posso colocar, por exemplo, aqui JavaScript, né? Então, que é a mais popular aqui na Stack Overflow, né? Então, se eu colocar aqui, tem 444 vagas, né? Se eu colocar Java, que tá um pouco ali mais baixo, né? Vamos ver quantas vagas a gente tem aqui. Tem 406 vagas. Se eu colocar Python, a gente tem, vamos ver quantas a gente tem aqui. Em Python, a gente tem 704 vagas. Se eu colocar, deixa eu pegar uma linguagem que estava mais aqui pro final, Ruby. Vamos ver aqui quantas tem de Ruby. 72 vagas de Ruby. Se eu colocar aqui Dart, tem 9 vagas aqui de Dart e Float. Então, a gente consegue meio que ver essa relação aqui de popularidade com mais ou menos as vagas que a gente está vendo, mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Por exemplo, quando a gente vê aqui, JavaScript, né, a gente acaba colocando ali também no mesmo bolo, talvez algumas vagas não estejam aparecendo, mas a gente meio que incluir aqui, vagas que são vagas aqui onde está indexada como TypeScript, ou vagas indexadas como React, que é para quem trabalha ali na web. Então, se você sabe JavaScript, você vai poder trabalhar ali com React. Então, é um pouco difícil, tá? Às vezes a gente classificar aqui só pelas vagas, mas a gente consegue ter uma noção muito boa, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, Python, né? Algo que também a gente vai falar um pouquinho mais, né? Eu vou dar um conceito aqui para vocês de, né? A gente vai falar de linguagem primária e secundária, tá bom? Então, na verdade, né, a gente não vai ter só uma linguagem aqui, tá? A melhor linguagem. A gente vai ter, basicamente, escolher 2 linguagens e vocês já vão entender um pouco mais por quê, né? E eu falo linguagem primária e secundária porque, basicamente, qualquer desenvolvedor, em algum momento, ele vai aprender, nem que seja uma segunda linguagem de programação para fazer algumas coisas ali menores, né? E pelo que eu tenho visto, pelo que eu conheço do mercado, pelas vagas que eu analisei, apesar de Python ele ser indexado em 704 vagas, ele aparece muito em linguagens secundárias. Por quê? Porque times, né, de engenharia, eles acabam utilizando o Python em aplicações um pouco menores para fazer alguns scripts, algumas coisas de dados que não é talvez o core do negócio. Então a gente pode acabar vendo, né, uma vaga aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui essa vaga de full stack, que tem uma vaga de full stack, tá falando de JavaScript, de Angular, e em algum lugar aqui ele vai mencionar Python, né, Node.js, né, Python, Java ou TypeScript. Talvez Python não seja essa linguagem principal aqui para essa vaga, tá bom? Então é um pouco difícil a gente classificar só pelo número de vagas, mas a gente consegue ter uma noção. Então por isso, né, esse gráfico que a gente vai ter aqui vai ser um gráfico 2D mesmo. Então aqui a gente vai falar de popularidade, a gente já viu que tá um pouco alinhado ali com as vagas, então a gente pode considerar mais aqui a popularidade e fazer também aqui com a facilidade. Então nesse gráfico aqui, a nossa vaga perfeita, né, ela teria que estar mais ou menos aqui, né, porque seria uma linguagem muito popular e seria uma linguagem fácil, com bastante recurso disponível. Lembrando que aqui é um pouco opinativo, eu tô falando um pouco mais da minha opinião. Popularidade é fácil, mais ou menos, da gente medir. A gente tem Stack Overflow, a gente consegue olhar as vagas, mas facilidade é um pouco subjetiva, mas baseado basicamente no que eu conheço dessas linguagens e alguns conceitos como paradigma, né, de programação, a gente consegue ter uma noção, tá bom? Então, se a gente pegar aqui o JavaScript, a gente viu que o JavaScript é bastante popular. Eu colocaria ele mais ou menos aqui, ó, nessa direção aqui. É uma linguagem relativamente fácil, não é difícil você configurar o seu ambiente, tem bastante conteúdo online, mas eu ainda colocaria aqui o Python, tá? Como uma linguagem ainda mais fácil, tá? A sintaxe da linguagem, configurar um ambiente de Python é muito mais fácil, tá bom? Eles são mais ou menos populares aqui, se a gente olhar, não tem tanta diferença, né? 64 para aqui Python aqui 46, né? Se a gente ver aqui Learning Code, Python tá um pouquinho na frente, né? Então, assim, não tá muito diferente. Eu colocaria talvez aqui um pouquinho menos popular, né? Um pouquinho mais para baixo, mas é um pouquinho mais fácil. Se a gente for olhar o TypeScript, né? Ele tá mais uma vez na parte profissional, vindo aqui logo depois de Python, mas TypeScript ele envolve um pouquinho mais de complexidade, né? A gente trabalha já mais ali com o sistema de tipagem, então não é tão simples, né? Não é mais simples, né? Se ele fosse mais fácil o JavaScript, ele estaria para cá, mas eu classificaria
ele um pouquinho mais para cá, tá bom? Java é uma linguagem bastante popular, tem bastante vaga no mercado, mas ela não é uma linguagem tão fácil assim de se utilizar, tá bom? Então, eu colocaria, né, deixa eu só distribuir um pouquinho melhor, eu colocaria mais ou menos aqui, né? Java também é bastante popular, mas também não é fácil. Lembrando que isso aqui é mais para a gente ter uma visão geral, eu diria que a facilidade aqui do Java e do C# estaria mais ou menos aqui no mesmo nível, tá? Mas é um pouquinho menos popular. E a gente pode, cara, continuar classificando, né, essas linguagens, então obviamente elas vão ficar um pouquinho mais aqui para baixo, né, e dependendo da facilidade, elas vão ficar um pouquinho mais aqui para trás. PHP também é popular, mas tá para aqui. Eu colocaria C. Cara, C é relativamente popular, mas dessas linguagens aqui, provavelmente é uma das mais difíceis, então tá ali aqui mais para baixo. Cara, Rust eu não conheço muito, tá? Mas pelo o que eu conheço também, não é uma linguagem simples, né? Até concorre com C em alguns tipos ali de aplicação, então é geralmente feita para algumas coisas um pouco mais complexas, mas eu acredito que ainda seja menos popular que C, talvez mais ou menos a mesma coisa. Go também não conheço tanto, tá? Mas pelo que eu já ouvi falar, os códigos que eu já vi não parece ser muito complexo, mas eu colocaria aqui, sei lá, talvez quase junto com PHP, tá bom? Então, Lua também colocaria talvez mais para cá. Cara, não conheço muito a sintaxe de Lua, eu vi meia dúzia de código na vida, não me pareceu muito difícil, mas não muito popular. Kotlin, né, talvez eu colocaria mais ou menos na mesma facilidade aqui de Java, porque é bastante parecido, até um pouco mais fácil, tá, que Java, mas não é tão popular porque é mais nichado ali pro público de Android, tá bom? Então colocaria Kotlin mais ou menos aqui. Dart, né, cara, é uma linguagem, sinceramente, eu acho fácil, mas uma linguagem meio esquisita, também não é tão popular, só pra galera ali que usa Flutter no mobile, cara. Então, sei lá, estaria um pouco próximo aqui, talvez menos popular, mas um pouco mais fácil. E Ruby, cara, sei lá, eu colocaria Ruby em algum lugar mais ou menos aqui. Então, essa é mais ou menos a minha classificação das linguagens de programação, baseada nesses dados que a gente viu e também na minha experiência aí profissional. Então, aqui já tá meio que desenhado, né, a nossa figura. Se a gente fosse fazer aqui aqueles nossos quadrantes, né, digamos assim, de colocar, cara, que não tá um gráfico perfeito, mas é mais assim, gente, é pra gente ter uma noção, tá? Então, eu vou botar mais ou menos aqui no meio, isso aqui mais ou menos, cara, no meio também, né, deixa eu botar talvez um pouquinho aqui mais pra baixo, né? Então, cara, as linguagens que estão nesse quadrante, né, nesse aqui de cima, elas provavelmente são as linguagens, né, mais recomendadas para você começar, digamos assim. E, obviamente, né, olhando aqui esse gráfico, provavelmente a gente tem, cara, duas campeãs, né? Eu colocaria aqui JavaScript e Python, cara. JavaScript e Python como as melhores linguagens para você começar na programação. Aí você deve estar se perguntando, Lucas, mas eu quero saber por qual eu começo, tá? Se é JavaScript ou se é Python. Então vamos fazer aqui uma análise mais detalhada, tá? Digamos assim, dessas duas linguagens, tá? Deixa eu botar aqui. Então, se você estiver começando hoje na programação, muito provavelmente, e eu te recomendo que você comece por uma dessas duas linguagens, tá bom? Eu te recomendo que você comece ou por JavaScript ou por Python, né? Se a gente for olhar aqui a questão de vagas, a gente acabou vendo que Python tem mais vagas, mas tem algo bastante importante, né? Que a gente tem que pensar, que é o seguinte, né? Se você já fez concurso público alguma vez nessa vida, você já está familiarizado com o conceito de candidatos por vagas, né? Então, basicamente, né, todo mundo que fez concurso público na vida, eles não se importavam exatamente com números absolutos de vaga. Eles se importavam com essa relação candidato por vagas. Por quê? Digamos que, bom, eu tenha... Isso aqui é só um exemplo, tá bom, gente? Mas digamos que, sei lá, eu tenha 500 vagas disponíveis para JavaScript e eu tenho, né, 2.000 candidatos, né? 2.000 candidatos. E digamos que eu tenha, cara, muito mais vaga, que eu tenha, sei lá, o dobro de vagas aqui para Python, tá bom? Mas digamos que eu tenha 5.000 candidatos, tá bom? Então, se a gente for fazer aqui a relação candidato por vaga, né, eu vou ter um candidato, né, vou ter uma vaga para cada 4 candidatos, né, se isso fosse uma seleção aleatória, digamos assim, eu teria 25% de chance de passar no processo seletivo, enquanto aqui eu botei, né, que era 5.000, né, candidatos, né? Então seriam para 5, eu teria 20% de chance aqui. Então a gente nunca olha para números absolutos, mas é claro que, como eu falei, é muito difícil a gente ter esse levantamento exato por conta de toda essa questão de indexar, de uma linguagem aparecer como linguagem secundária em outras vagas também. Então, cara, eu diria que qualquer uma dessas duas linguagens aqui que se você quiser começar é uma ótima escolha, né? Elas são ótimas escolhas. Lucas, como é que eu vou decidir? Cara, muito simples, né? Eu te recomendo fazer o seguinte,
seguinte, tá? Você vai pegar aí 2 finais de semana, né? Deixa eu pegar aqui, ó. 2 finais de semana, né? Sábado e domingo. E você vai fazer o seguinte, você vai construir, né? Na verdade, primeiro que você vai fazer o seguinte, você vai buscar algum curso, vídeo ou conteúdo para iniciante, né? Então você pode pesquisar aí na internet, curso de algoritmo em JavaScript, curso de algoritmo em Python, começando na programação com JavaScript, começando na programação com Python. Então o final de semana vai ser JavaScript e outro final de semana vai ser Python. A segunda coisa que você vai fazer é pesquisar o que você pode construir com cada linguagem. Por quê? Porque esses 2 exercícios aqui de você pegar, estudar, programar, né, configurar o seu ambiente e ver o que você pode construir, vai determinar algo muito importante, talvez mais importante até do que a quantidade de vagas ou dessa relação de candidatos por vagas, que vai determinar o quê? A linguagem, que isso aqui é muito importante. Se você entender isso aqui, você vai ser um programador muito bem sucedido, independente da linguagem que você escolher, que vai ser a linguagem mais interessante para você, tá bom? Você precisa, né? Muita gente, né, pergunta qual é a melhor linguagem de programação, mas eles deveriam, né? A segunda pergunta que você deveria fazer, né? Que é essa pergunta aqui qual é a linguagem mais interessante para você. Por quê? Porque a tua primeira linguagem de programação, você vai passar muito tempo com ela, você tem que construir muita coisa, você tem que fazer muita coisa. Então você precisa necessariamente fazer algo que você gosta. E cada linguagem de programação, apesar de hoje, né, você poder construir quase tudo com quase todas as linguagens, elas têm meio que a sua especialização. Então, por exemplo, né, se você for trabalhar, né, com a web, né, digamos que você queira trabalhar ali com, desenvolvimento web. Putz, o JavaScript vai ser melhor do que o Python para isso, tá bom? Se você quiser ter um pouco mais de flexibilidade, de repente, eventualmente eu quero trabalhar com mobile, você vai poder ir pro mobile ali com o React Native. Você pode ir pro back-end também, né? Você pode ir pro back-end ali com o Node.js, vai ter que aprender umas coisinhas a mais. Então, assim, depende muito do que você quer fazer. Se você, por exemplo, eu gosto aqui da parte de dados, né? Data. Hoje em dia eu até colocaria a parte de IA também, que tá ali até de certa forma conectada, né? Tem muita ferramenta, um ecossistema muito grande na linguagem de Python, né? Aqui tem também bastante coisa de back-end. Então, se você é um cara que você pegou na primeira semana, estudou JavaScript, viu o que você precisava, o que você conseguiria fazer. Na segunda semana, estudou Python, viu o que você conseguiria fazer. Eu percebi que eu gosto mais de, construir tela. Eu gosto mais da parte aqui, né, de front-end. Putz, não tem pra onde correr. Você vai aprender programação com JavaScript. Eu gosto de back-end, talvez fique meio ali na dúvida, tanto faz, mas se eu gosto da parte de análise de dados, de IA, eu gosto de automação, de script, quero automatizar algumas coisas, muito provavelmente você vai acabar vindo aqui para o Python. Mas o pulo do gato aqui e uma surpresa que eu tenho nesse vídeo, né, voltando um pouco para esse assunto que a gente falou de linguagem primária e secundária. Muito provavelmente essas 2 linguagens aqui, o JavaScript e o Python, eles não vão ser a tua linguagem primária, eles vão ser a tua linguagem secundária. Sim, você vai ter que aprender uma segunda linguagem de programação. Mas você deve estar se perguntando, Lucas, isso aí não vai ser a minha linguagem principal, porque eu não começo com ela? A gente já vai entender um pouquinho por quê. Mas só para a gente ter um contexto aqui, né? Se eu tô falando, né? Se eu decidir que, né, eu fiz o meu estudo ali, eu vou aprender JavaScript, a sua linguagem, né, secundária, necessariamente vai ter que ser o TypeScript. Não faz sentido você ir para outra linguagem, tá bom? E é muito importante que a tua segunda linguagem, ela traga algo que você não tinha na primeira. E aqui eu tô visando, né, o que a gente falou lá atrás de orientação a objeto. Então, um programador, ele precisa saber ali os conceitos de orientação a objeto. Se você trabalha, né, se você escolheu o Python ali para seguir, você vai pegar uma dessas 2 linguagens, aí meio que tanto faz, talvez você faz mais esse, né, joguinho aqui de 2 finais de semana, um no Java e um no C# ali para você entender, mas é interessante que a tua próxima linguagem, né, que vai ser a tua linguagem principal, ela traga esse paradigma de orientação a objeto, e ela não vai ser a tua primeira linguagem que você vai aprender, porque primeiro, elas não têm muitos recursos ali para quem está começando, é uma linguagem para quem, digamos assim, já sabe programação, e segundo, porque orientação a objeto não é fácil, apesar de você poder programar nos outros paradigmas aqui, eu não te recomendo começar por nenhuma delas, tá bom? Caso você queira, né, escolher o JavaScript, o TypeScript é a melhor opção para ser a segunda linguagem que você vai aprender, a tua linguagem principal, até porque
Porque hoje o mercado basicamente não utiliza mais JavaScript, utiliza TypeScript, e uma dessas duas linguagens aqui também vão ser interessantes para você, tá bom? Isso aqui vai te tomar bastante tempo, cara, porque eu vejo, por exemplo, muita gente reclamando, tá? Eu vejo, existem até memes aí na internet, né, que a galera dá maior hate, né, no Java, né? Ah, porque Java é isso, porque Java é aquilo, porque Java é muito verboso. A minha opinião, cara, é que o problema não é Java, cara, o problema não é o C Sharp, porque o TypeScript eu escrevo mais que no JavaScript. Claro, seu animal, que você vai escrever mais. Você tá trazendo um paradigma de programação orientada mais complexo, você tá trazendo todo um sistema de tipagem que você não vai ter no JavaScript, então no Python. Então, para você ter mais poder, você vai ter que ter mais responsabilidade. E só para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, né, eu vou deixar linkado aqui também esse artigo, né, que eu trouxe aqui no blog da Coffee Stack, onde eu falo de programação orientada a objeto em TypeScript. Então, tem uma série de conceitos que você precisa aprender, e não são conceitos fáceis de entender, são conceitos abstratos, como, por exemplo, o conceito de herança, né, os pilares aqui da programação, polimorfismo, tudo isso leva tempo. Então, por isso que essas linguagens aqui, elas não podem ser a tua primeira linguagem, cara, porque vai ser mais difícil, vai ter mais conceitos para você aprender, e principalmente se você estiver meio que sozinho por conta própria, tu vai acabar desistindo, cara. Esse conceito, por exemplo, sei lá, o conceito de polimorfismo, cara, eu tive que trazer aqui, ó, vem do grego e significa muitas formas, é preciso um pouco mais de raciocínio para você entender, né? Esse conceito permite que objetos de diferentes classes respondam à mesma chamada de método, mas com implementações distintas, tornando o código mais flexível e reutilizável. Para você que já programa, esse texto aqui, ele é um texto qualquer de uma leitura técnica, mas para quem tá começando, cara, caraca, o que é objeto mesmo? Eu não lembro o que é objeto. Cara, o que é uma classe, né? O que exatamente significa implementação? Então, assim, tanto que, por isso que nesse artigo aqui eu fiz toda uma apresentação dos mecanismos da linguagem, objeto, classe, método, instância, interface, para depois falar desses princípios, mas nem todo o curso vai abordar dessa forma, tá bom? Então, por isso, tá? Esse aqui deve ser a sua segunda linguagem de programação, tá bom? E caso, né, você esteja se perguntando, mas o que eu estudo dessas linguagens de programação? Eu recomendo você entrar aqui nesse site, no Develops Roadmap, e você pode pesquisar aqui se você quiser ir direto para a carreira, mas você pode vir aqui na tua linguagem. Então, por exemplo, vou seguir aqui o caminho do TypeScript, e isso aqui é para você ter uma base, tá bom? Né? Então, você vai ver aqui realmente o roadmap, introdução aqui, tipos primitivos, booleano, e é bem legal que eles têm umas referências aqui do que é, alguns arquivos, tem até links, né, para documentação oficial. Então, todas essas linguagens você vai utilizar o roadmap, tá bom? Eu acredito que esse roadmap é muito bom para você se basear, entender um pouco mais do ecossistema da linguagem, mas eventualmente, cara, a melhor forma de você fazer isso depende de você fazer um curso. Aí pode ser um curso gratuito, pode ser, né, aqueles full cursos ali do YouTube com 8 horas, você pode comprar um curso pago se você tá na faculdade, talvez fazer alguma matéria extra, alguma coisa desse tipo, mas você precisa, né, de apesar de ter um roadmap aqui, é legal que você tenha um único lugar. Eles têm aqui link de curso pago, eu nunca fiz, mas você pode ir lá checar para você ter um roadmap ali e seguir na apresentação, né, no seu aprendizado dessas linguagens. E se você quiser aprender TypeScript, né, fazendo um jabá aqui do meu curso de TypeScript, se você já sabe JavaScript e quer aprender TypeScript, eu criei esse curso aqui super rápido, deve ter algumas 5 horas de aula mais ou menos, mas cara, tudo que você precisa, 80% que você vai utilizar no seu dia a dia ali com TypeScript. Então, se você decidir seguir esse caminho aqui, tá, de JavaScript e depois ir pro TypeScript, dá uma conferida aqui. É um curso, cara, que tá um preço ridículo, super barato, R$5,70 por mês ou R$137 à vista, tá bom? Onde eu ensino basicamente tudo que você precisa para trabalhar no dia a dia com TypeScript. Mas se você não quiser fazer o meu curso, tudo bem, você pode procurar algum outro curso. Se você não for nesse caminho ali, você vai achar um curso de Java, um curso de C Sharp, e você vai ser feliz. E esse vídeo aqui já tá ficando um pouco extenso, mas eu acredito que eu tenha respondido aqui com bastante, né, clareza, né, qual a linguagem, ou na real, as linguagens de programação. Então, cara, qualquer um desses dois caminhos que você seguir, você tá bastante seguro para os próximos anos. JavaScript, TypeScript, Python, Java ou C Sharp, tá bom? Então, né, se você ficou com alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, né, que talvez sobre algo que eu não tenha coberto aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou deixar também o link aqui do artigo, o link do roadmap e também o link do meu curso de TypeScript. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Por esse vídeo é isso, valeu e até a próxima.